Falar um pouquinho agora sobre possíveis falhas na estratégia de segurança em comícios de candidatos. E para isso convidamos o Rodrigo Fracalossi de Moraes, que é especialista em segurança e políticas públicas. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Rodrigo, na medida em que aconteceu o atentado, minutos depois começaram a surgir depoimentos e imagens do atirador num local em que era possível que ele fosse visto, né? É claro que depois fica tudo mais fácil, né? Mas antes havia imagens que permitiam enxergá-lo de corpo inteiro e enxergar inclusive o fuzil AR-15 de onde partiu o disparo que atingiu o presidente Donald Trump de raspão e que matou uma pessoa que estava na plateia. Mesmo não sendo especialista em segurança, parece claro que houve ali uma falha grotesca, digamos assim, não é? Já que todo mundo sabia onde ele estava e tinha gente, inclusive, que tinha conversado com esse sujeito, um espectador do comício, deu um depoimento dizendo que tinha conversado com ele, né? Qual é o tamanho da falha na sua avaliação, Rodrigo? Sim, não, certamente a falha é muito grande, porque você imagina, né? A missão do serviço secreto, eles existem para isso, né? Para proteger o presidente, proteger a família do presidente e proteger autoridades, ex-presidentes, como é o caso do Trump. Essa é a missão deles, né? A principal. E o Trump não morreu por causa de 2, 3 centímetros, talvez, né? Do projétil que não atingiu ele, que atingiu ele só de raspão. Agora, é um pouco como um acidente aéreo, né? Assim, são vários fatores que causam um episódio como esse. Então, provavelmente, eu imagino que fosse alguém da segurança local, dali da região, que tivesse que fazer a segurança daquele prédio especificamente, e se distraiu, não fez da forma adequada, e provavelmente também alguém que deveria checar se essa pessoa estava fazendo a segurança, que também deixou de checar. Então, provavelmente foi uma série de erros que foram cometidos. Agora, ao mesmo tempo, quem faz segurança de autoridades faz um gerenciamento de riscos, né? Então, nessa situação, seja um evento ao ar livre, em um cenário de extrema polarização política nos Estados Unidos, com uma grande disponibilidade de armas, incluindo armas de longo alcance, como era o caso desse fuzil R-15. Então, isso aumenta muito o risco de que algo assim aconteça. Então, o que provavelmente o pessoal do serviço secreto negociou com a equipe do Trump foi uma discussão sobre os riscos daquilo, né? E se eles, de fato, estavam dispostos a realizar o evento, ainda assim, considerando esses riscos, e tomar a decisão, e isso acabou acontecendo, né? Porque você imagina, né? Um fuzil AR-15, ele tem um alcance de um pouco mais de 500 metros, né? Então, você imagina o perímetro de segurança que seria preciso, né, considerando-se isso, né? Você teria um diâmetro de 1 quilômetro, né? E um perímetro todo considerando-se esse raio, né? Então, é uma área muito grande. Agora, Rodrigo, o sistema e os protocolos de segurança de um pré-candidato são diferentes de um candidato já oficializado por convenção? Por exemplo, se esse evento tivesse uma outra característica que aconteceu no fim de semana, acontecesse pós-convenção nacional, que começa hoje em Milwaukee, seria diferente o aparato de segurança? Poderia ter evitado uma situação como essa ou não? Eu acho que não. Tem algumas regras são diferentes, mas o Trump, ele é um ex-presidente, né? Então, e ele certamente já se antecipa, claro, que ele vai ser o nomeado do Partido Republicano. Então, nesse caso, a diferença é mínima. Eu não acho que faria nenhuma diferença nesse aspecto.
Fabrício Naidski, que vai participar dessa entrevista também. Naidski. Rodrigo, um prazer falar com você. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Que tipo de proteção adicional poderia ser oferecida a Trump num momento como esse? A gente sabe que a convenção está começando agora. Há todo um debate sobre medidas protetivas que o Serviço Secreto pode oferecer a mais em relação ao que já vinha sendo feito nas últimas semanas. Eu acho que assim, o principal, duas coisas, assim, em eventos ao ar livre, assim, aumentar o perímetro de segurança, aumentar o número de pessoas, de integrantes do serviço secreto. Agora, também tem uma limitação na quantidade, né, de pessoas que fazem parte, né, do serviço. Então, o que eles fazem, assim como é feito aqui no Brasil também, né, em outros lugares, em outros países, é uma coordenação com autoridades locais. Então, por exemplo, quando o presidente do Brasil viaja para algum lugar do país, tem a equipe dele, né, de segurança, do Gabinete de Segurança Institucional, mas também tem coordenação com polícias locais, né, porque tem mais quantidade de gente, né? Então, a impressão que me dá, e ainda tem muita informação que vai sair, né, de que houve um problema, assim, também de coordenação com as forças de polícia do lugar. Rodrigo, uma pergunta singela que eu queria te fazer. A gente mostrou agora há pouquinho aqui uma reportagem. Nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, são 16 atentados com 5 mortes. Mataram 4 presidentes e um candidato à presidência. E geralmente nessas circunstâncias, aí, um atirador à distância, os americanos, né, sempre muito preocupados com a segurança no mundo todo, não tem como desenvolver algum modelo de proteção para evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque o Trump só não morreu né? Por alguns por Deus, por outros por sorte, mas foi um detalhe, né? Não tem um jeito de impedir que isso aconteça? São 4 presidentes e um candidato morto e mais um quase agora, não fosse a sorte que sobrou para ele e faltou para o rapaz que estava na plateia? Assim, nenhum sistema de segurança é 100%, né? Sempre o que eles fazem é um gerenciamento de riscos e considerando o contexto, né? Tanto o contexto do evento em si, né? Mas também a personalidade da autoridade, porque em última instância, né, quem decide se vai ou não, se vai realizar um evento ou não, é a autoridade, nesse caso o Trump e a equipe dele. E se isso faz sentido do ponto de vista da campanha, aí a comunicação deles com o serviço secreto, com o pessoal da segurança, é que eles, digamos assim, eles têm que dar um jeito, né? Agora, tem uma combinação muito problemática, né, nos Estados Unidos, que é uma combinação de duas coisas, que é uma disponibilidade muito grande de armas, e armas de longo alcance, como é um fuzil, como era esse fuzil R-15, e eles têm um alcance muito grande, né? Então, vocês precisariam de um perímetro de segurança gigantesco, né, se você fosse considerar todo o alcance dessa arma. E combinado com um contexto de polarização política nos Estados Unidos muito grande, né? Então, um exemplo, tem um índice que é feito por um pessoal da Universidade de Vanderbilt, que chama Vanderbilt Unit Index. Então, esse índice mede o grau de polarização política, né, nos Estados Unidos, numa escala de 0 a 100, e 0 é o pior. Então, esse índice, no final do ano passado, estava por volta de 48. Então, no início dos anos 90, esse índice era mais ou menos 70. Ele é o contrário, né? Ele é assim, quanto maior, melhor. E ele vem caindo ao longo dos últimos anos, né? Mostrando que a polarização política nos Estados Unidos tem aumentado. Diminuiu um pouco com o governo Biden, aí sim chegou a 35, logo depois do que aconteceu em Charlottesville, e acabou subindo um pouco com o Biden, porque é um tipo de político mais mainstream, né? E acaba acalmando um pouco os ânimos. Mas, assim, isso acontece num contexto, né? Essas medidas de segurança.
E agora, assim, eu acho difícil que vai acontecer algo parecido ao longo dos próximos meses, porque aí vai haver, até as eleições, vai haver um aumento muito grande, né, em todos os esquemas de segurança, né, um pouco parecido com o que aconteceu depois do 11 de setembro, com o terrorismo. Sim. Mas ainda assim, é sempre um gerenciamento de risco, né, não existe um sistema de segurança 100%. A gente conversou com o Rodrigo Fracalossi de Moraes, especialista em segurança e políticas públicas. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu agradeço pelo convite. Obrigado.